um presidente tomando um tombo pelas escadas ou um apresentador perdendo um dente ao vivo no ar, sente-se e relaxe. Aqui estão 10 momentos inesquecíveis que aconteceram na televisão ao vivo. Joe Biden é apreciado por milhares de pessoas em todo o mundo. E para manter sua imagem, o novo presidente dos Estados Unidos garante que tudo seja bem calculado, que ele esteja sempre bem vestido e que não dê nenhum passo em falso. E falando em passos errados, olha só, nessas fotos, Joe Biden estava prestes a embarcar no Air Force One para voar para Atlanta. Mas quando somos fotografados de todos os lados por câmeras, o nervosismo nos leva ao melhor e nos faz fazer coisas estranhas. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ao subir a colina apressadamente, a meio caminho, Joe Biden tropeçou e caiu no joelho esquerdo. Depois de esfregá-lo com pressa, ele se levantou o mais naturalmente possível, completando seu progresso para o avião presidencial mais lentamente. Mas aquele dia, a sorte não estava do seu lado, pois a queda se repetiu, não uma vez, mas mais 2. Assim, o presidente americano falhou 3 vezes, 3 grandes quedas que ele acumulou apenas por subir os poucos degraus da escada. Felizmente, nada de grave aconteceu com ele e não torceu o tornozelo. Por outro lado, o evento causou hilariedade geral na rede a tal ponto que ele também se tornou motivo de riso, assim como seus predecessores. Não adianta correr, você tem que comer. Mal sabe ela tá brincando com perigo. Mal sabe ela tá brincando. Tem que começar a tempo. Como dizia nosso amigo de La Fontaine, Joe Biden aprendeu sua lição. Este jornalista australiano acordou pela manhã na esperança de ter um grande dia. Ele foi a uma granja avícola para informar sobre uma espécie de galo preto. Para apresentar o animal, o jornalista teve que pegar um em suas mãos e ficar em frente à câmera. O galo, que era um grande espécime, intimidou o jornalista. Era óbvio porque ele estava falando com a câmera enquanto tentava esconder seu desconforto. Mas, ao falar demais, o galo forte perdeu a paciência e começou a lutar vividamente. Isto aterrorizou o repórter, que soltou o pássaro e fugiu. Um momento muito engraçado que fez muita gente rir. Ter medo de uma galinha é uma vergonha, não acha? O repórter se afastará com o título de jornalista menos corajoso de todos. Se ele tivesse sabido disso, teria preferido ficar na cama naquele dia. Neste vídeo, um madeireiro havia sido chamado por sua cidade para ajudar os primeiros socorristas a limpar as estradas bloqueadas pela terrível tempestade que atingiu o estado de Illinois em 2011. Em frente a ele estava um repórter chamado Drew Gardner, que trabalhava para a Fox 7 WTVW e estava relatando a situação naquele dia. Com uma motosserra funcionando em uma mão, o madeireiro estava prestes a cortar o tronco de uma árvore que havia caído na estrada. De repente, o homem tropeçou acidentalmente e se aproximou da motosserra em funcionamento. Sua cabeça ficou a poucos centímetros da lâmina afiada antes de mal se agarrar e evitar o pior. O homem chegou tão perto de morrer durante o noticiário ao vivo da televisão. A cena teria sido insuportável. Felizmente, o lenhador escapou ileso. Embora tenha tido o susto da sua vida. O surpreendente é que ele se recuperou e saiu do campo da câmera com um aspecto absolutamente estoico e imperturbável. Ele vai se lembrar desse dia. Mariska Padalko é uma âncora de TV ucraniana, muito popular no seu país. Todas as noites, milhões de telespectadores aguardam ansiosamente as notícias dela. Em 15 de julho de 2020, a jovem mulher ficou em frente à câmera, como de costume, e apresentou as notícias ao vivo. Enquanto falava normalmente, em certo momento, Mariska colocou a mão na boca como se quisesse pegar algo que estivesse saindo. A apresentadora havia acabado de perder um incisivo no maxilar superior. E na balada, a jovem mulher manteve o dente na mão e continuou com suas notícias como se nada tivesse acontecido, mantendo a postura de uma boa profissional. A sequência, que ela pensou que passaria despercebida, em vez disso criou uma reação monstruosa na rede, gerando muita zombaria. Mas se alguns riam muito da jornalista, outros, ao contrário, estavam preocupados com ela. Ela declarou que não era um dente de verdade, mas uma prótese que tinha sido colocada após um acidente. Isso atraiu o respeito de muitos internautas que elogiaram sua compostura e a forma como ela lidou com a situação. Ela perdeu seu dente, mas ganhou a simpatia dos seus telespectadores. Em 2017, a cantora americana Demi Lovato estava dando um show no iHeartRadio Theater em Nova York.
Demi estava prestes a apresentar músicas do seu novo álbum, Tell Me You Love Me, no palco na frente de milhares de fãs. Enquanto interpretava a canção Stone Cold, que requer uma forte performance vocal, Demi não conseguiu alcançar as suas notas altas da canção, e sua reação foi ainda mais surpreendente, pois Demi Lovato ficou chateada e deixou cair um expletivo quando percebeu que havia falhado. Isso fez o público rir à beça, que esperava tudo menos aquela reação. Ela deve ter tido dois braços naquele dia, o de não poder executar a sua própria canção, ter mostrado uma imagem diferente dela do que normalmente se espera. A cantora riu encolhendo os ombros e disse que era apenas os riscos da apresentação ao vivo. Perder sua voz e seus fãs na mesma noite é uma coisa triste. Neste canal de TV grego, este jornalista está calmamente a sua transmissão ao vivo para dois dos seus colegas no set. O jornalista parecia muito concentrado. Ele queria que sua sequência corresse bem a todo custo. Mas na transmissão ao vivo, muitas vezes há eventos imprevistos que o jornalista não pode controlar. E foi isso que aconteceu com ele. Enquanto ele falava, uma jovem com um traje sexy se aproximou dele. Ele a achou tão bela que, sem perceber, o jornalista ficou enfeitiçado por sua beleza, esquecendo completamente que alguns segundos antes ele estava conversando com metade do país. O pior é que ele não só apresentou suas notícias, mas fez questão de segui-la com os olhos até que a jovem mulher passou por ele. Este momento terrivelmente embaraçoso fez todo o conjunto reagir e rir dele. O pobre jornalista também terá que responder ao seu editor. Ah, e também a sua esposa. É assim que você perde seu emprego e a sua esposa no mesmo dia. Nessas imagens, um golfista estava no campo de golfe Pacífica. O homem quis aproveitar este curso único que oferece uma vista deslumbrante das montanhas Sierra Madre, Bandeiras Bay e do Oceano Pacífico, e é adequado para todos os níveis de experiência. Assim, o jogador se propôs a jogar o famoso buraco 3B na Cauda da Baleia, a única ilha verde natural do mundo. Mas quando ele bateu com força na bola de golfe, ela voou em direção a um pássaro infeliz que passava ao mesmo tempo e o atingiu de jeito. O pássaro, que estava em pleno voo, de repente caiu no chão. O golfista, chocado com o que acabara de acontecer, permaneceu impassível com a situação. Em seguida, ele tomou o assunto em suas próprias mãos e levou o pássaro para tratamento. Felizmente, o pássaro foi salvo. E essa será uma tacada inesquecível para nosso amigo que queria jogar um grande jogo de golfe. E agora vamos dar uma olhada neste apresentador de notícias que trabalha para a YTV e que você vê aqui de pé em seu set. Ele estava transmitindo a notícia de um crime que tinha sido cometido em Lancaster, Estados Unidos, por um jovem. Mas quando ele foi transmitir o retrato que um policial havia feito dele, o homem ficou chocado ao descobrir o que parecia ser o desenho de uma criança. O retrato era muito superficial, caricatural, quase descuidado, embora fosse para dar detalhes sobre o físico do criminoso. Diante disso, o jornalista demorou a perceber que não se tratava de brincadeira. O pior de tudo, ele teve que descrever o suposto criminoso de acordo com um robô. Então, parecendo sufocar uma risada, o repórter deu o melhor de si para descrever o criminoso. Vendo que ele estava vivendo um grande momento de solidão, a âncora que estava apresentando a notícia com ele veio em seu auxílio e riu muito com a situação. Ambos começaram então a ridicularizar o desenho do retrato, que foi muito mal feito. Apesar das risadas, o jornalista viveu um grande momento de constrangimento porque não esperava viver uma situação tão engraçada. Da próxima vez, ele vai pedir que lhe mostrem os retratos para evitar o constrangimento ao vivo. Aleksandra Prijovic é uma cantora de 25 anos. Ela é de origem sérvia e em seu país muitos a adoram por seu talento, sua voz, mas também por seu físico vantajoso. Apenas 5 meses após seu nascimento, a jovem cantora havia chegado a um acordo com um produtor para desempenhar um papel em uma série. Ela havia se juntado à sua equipe de filmagem e, como todas as grandes estrelas, Aleksandra Prijovic tinha direito ao seu próprio camarim. Mas quando se é uma estrela, você tem que se acostumar com os fotógrafos que têm a arte de aparecer no momento errado. Nestas imagens, a jovem tinha sido pega por um grupo de jornalistas saindo de um dos caminhões onde estava seu camarim. A jovem